Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez começamos o nosso culto. Sabemos que você está com a sua família, talvez você esteja em casa, talvez você esteja aí, tenha viajado com a sua família, aproveitando o feriado. Isso é bom para você, é bom para que vocês tenham um tempo juntos. E nós estamos aqui reunidos como igreja, mas reunindo-nos também de vários lugares, de vários lares. E mais uma vez eu vou pedir, como de manhã, vou deixar tranquilo com vocês, que de manhã eu pedi para eles darem um oi aí no chat, o Ministério de Louvor, para dizer que estão aí conectados. Mas agora também, se você estiver aí, dá boa noite aí, fale com os seus irmãos, diga: eu estou aqui, que alegria estarmos juntos mais uma vez para adorarmos a Deus. Nós passamos aí, estamos vivendo juntos dias difíceis, ainda lidando com as perdas de tantos irmãos e amigos que temos, e talvez você tenha algum familiar em Petrópolis. Voltamos a falar nisso, porque realmente o nosso coração está envolvido emocionalmente e temos orado ao Senhor para que Ele continue consolando essas famílias. Por isso, queremos declarar também a palavra de Deus no salmo que vamos ler e queremos orar por você, orar por sua família, orar pelas lutas pelas quais você tem passado. Então eu convido você a, junto comigo, declarar a palavra que está no Salmo 42, que diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. O dia de amanhã pode ser incerto porque os nossos planos são falhos, mas Deus tem a nossa vida em suas mãos. E se nós temos a nossa segurança no Senhor, nós não tememos o amanhã. Ele está conosco. Ele é o nosso bem maior. Ele é a razão de nós existirmos e Ele continuará fiel a nós. Ele continuará conosco até o final da nossa jornada aqui na terra, para que estejamos com Ele eternamente no céu. Eu sei que tem horas que a gente fica angustiado, a gente fica preocupado demais com a saúde dos nossos queridos ou com a nossa saúde, preocupados demais com os relacionamentos difíceis que estamos vivendo, talvez com a falta de emprego, talvez os recursos que precisamos para essa semana ainda não tenham chegado. Mas confie no Senhor, que Ele não vai deixar que lhe falte o pão, não vai deixar que lhe falte aquilo que é necessário para você. Você tem uma família, você tem irmãos. E se a coisa complicar, você deve nos comunicar, você deve conversar, para que a gente juntos possa enfrentar essa dificuldade. Você tem um pedido, você tem um desafio, coloque aí no chat se você quer compartilhar o seu pedido de oração. Se não, junto com a sua família agora em oração, vamos pedir a misericórdia, a graça e o favor de Deus. Senhor Deus, mais uma vez suplicamos, Senhor, nesta hora, tua misericórdia sobre nós. Tem compaixão, Senhor, insistimos daquelas famílias enlutadas que estão vendo dias difíceis. Quanto tempo ainda será necessário para que se recuperem, para que estejam bem, Senhor Deus, que essa dor se transforme numa saudade. Até lá, muitos precisam de casa, precisam de emprego, precisam de roupa, precisam de alimentos ainda. E nós pedimos que Tu nos ajude a tantos a serem uma mão de socorro, a Tua mão de socorro através de nós.
Nós também colocamos, Senhor, as dificuldades na saúde dos nossos irmãos, Senhor. Quem sabe a hora o Senhor planejou a cura necessária para eles. Por isso pedimos o teu favor sobre eles, sobre nós, Senhor. Que a enfermidade que insiste em trazer a dor seja aliviada, Senhor, com a cura, com o tratamento devido, com a cirurgia necessária. Que o problema emocional, que o problema relacional, a crise, Senhor, que a família ou o casal esteja vivendo, que o Senhor possa trazer paz a esses corações, Senhor, restaurar essas famílias. Que o emprego necessário, sustento, Senhor, que as pessoas precisam, Senhor, venham da tua mão. A porta chegue, quem sabe essa semana, quem sabe um contato, quem sabe, Senhor Deus, uma oportunidade vai bater a porta desta pessoa e ela poderá ter aquilo que ela tanto precisa agora para sustentar a sua família. Se esses bens e recursos estão conosco, Senhor, quebranta-nos e faz-nos entender isso, para que a gente seja, Senhor, também a tua mão de socorro na vida dessas famílias. Nós suplicamos que o nosso coração se abra, Senhor, para tudo que o Senhor tem para nós. Se abra para oferecer uma adoração sincera e para receber a tua palavra, Senhor. É a súplica que fazemos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar.
Glória a Deus. Vamos dizer que Ele é santo, que Ele é santo. Mas antes, vamos tentar fazer alguma coisa aqui com as vozes. Vamos treinar um pouquinho? Vamos trabalhar então, começando pelo baixo. No louve, vamos trabalhar as vozes. Vamos trabalhar as vozes. Vamos de baixo. Louve, exalte ao Senhor. Diga aí, vai. Louve seu nome para sempre. Agora vai de tenor. Louve, exalte ao Senhor. Alô, tenores. Louve teu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Contralto. Louve, exalte ao Senhor. Ouve, contralto. Louve seu nome para sempre. Cadê os sopranos? Louve, exalte ao Senhor. Diga aí, daí, diga, vai. Seu nome para Então vamos juntar isso aí para ver no que é que dá? Vamos junto, vai. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Peraí, rapidinho. Tá aprovado, pastor? Meio esquisito? Vamos junto de novo. Junto, vai. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Vamos de santo. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra. Diga isso, diga. Digno de toda glória. Somente Ele. E de receber todo louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. E de receber todo louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve
depois dessa gravação ainda vai levar uma bronca do pastor no final, né? Tá tudo certo. Sinta-se à vontade, querido, porque esse é o momento de você entregar os seus dízimos e ofertas. Vai aparecer na sua tela a nossa conta, o Pix. Sinta-se à vontade. Nós vamos adorar ao Senhor cantando que Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para todos nós. Amém? Amém. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor para mim. Vamos juntinho, vai! Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Presta atenção nisso. O caminho de Deus é perfeito. E sei pra onde Deus quer me levar. Mas como folhas que o vento carrega, eu vou aonde Deus quiser. Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Porque eu não quero mais sofrer, é melhor obedecer. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Vai! Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Mais uma vez, vai! Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. O caminho de Deus é perfeito. Não sei pra onde Deus quer me levar, mas como folha que o vento carrega, eu vou pra onde Deus quiser. Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu não quero mais sofrer, é melhor obedecer. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Mais uma vez, mais uma vez. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Glória a Deus. Amém. Vou dar bronca nada, que isso, gente? Que bênção, que ótimo. E, queridos, que Deus abençoe. A gente teve participação hoje no domingo do Mauro, Felipe, João ali na bateria, Lídia, esse vocal abençoado. Mais uma vez, Nara, né, porque Nara está aqui escondida atrás do pessoal. Obrigado, Vivi. Ia ter que até gravar outro culto por causa disso. Puxei aqui novamente e mais uma vez vou trocar de microfone aqui, vou usar o de lapela para nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Amados, pela manhã nós começamos a falar sobre o reino de Deus, falamos de uma primeira marca que a igreja deve ter para manifestar as características do reino de Deus, que eu e você precisamos entender que nós somos as pessoas que devem, com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu comportamento, com suas ações, manifestar no mundo as marcas do reino de Deus. Portanto, a segunda marca que nós devemos manifestar é a realidade de que a igreja representa o rei vivendo a lei do reino. A igreja deve representar o rei vivendo a sua lei. Eu e você, nós somos cidadãos do reino de Deus nesta cidade, a cidade dos homens.
esta cidade, em especial nós que vivemos no Rio de Janeiro, uma cidade que vive regras do mundo. Todas as cidades vivem debaixo da lei dos homens, todas as cidades estão permeadas por uma estrutura pecaminosa, um sistema que se opõe aos valores do reino de Deus. E eu e você estamos experimentando e promovendo nesse tempo uma transformação espiritual e moral. Eu e você, como cidadãos do reino, a gente está vivendo uma vida que vai contra os valores do sistema deste mundo. Nós estamos buscando um comportamento, um estilo de vida que está sendo produzido pela transformação que a palavra de Deus opera em nós, na nossa mente, no nosso jeito de ser. Nós estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo a viver uma vida que possa sinalizar na cidade, na comunidade, as marcas do reino de Deus. Em João 18:37, a segunda parte diz: de fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus está falando isto. Ele veio testemunhar da verdade. A Bíblia revela as verdades que regem a vida do seguidor de Cristo. Cristo veio nos ensinar como nós devemos ser, como nós devemos viver, como nós devemos falar, como nós devemos agir. Ele veio nos ensinar quais são as regras dos relacionamentos dos cidadãos do reino de Deus. A verdade, então, está em nós, a partir do momento que o Espírito está em nós, e ele nos conduz a buscarmos na palavra de Deus o entendimento, conhecimento, discernimento espiritual, para que nós possamos aplicar as verdades à nossa vida, e essas verdades vão moldar o nosso comportamento, vão moldar os nossos pensamentos. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu e você vamos representar o Rei com a sua verdade, e nós vamos representá-lo vivendo neste mundo as leis do seu reino. A lei do reino de Deus, ela vai muito além. Aliás, quem cumpre a lei do reino terá muita facilidade em cumprir a maioria das leis dos homens. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E a base para que a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo aconteçam é o amor. A lei do reino é o amor. O reino é um reino de amor, como a gente falou pela manhã. A lei do reino é o amor de quem foi amado por Deus de forma radical e incondicional. Se você faz parte do reino, é porque o amor de Deus alcançou você, é porque você aceitou o amor de Deus por você. Amar os que são do reino e amar os que estão fora do reino, como Jesus nos amou. Ele é um modelo, ele é referência, por isso eu devo amar os meus irmãos e devo amar aqueles que estão perdidos, longe, fora do reino. Como Jesus me amou, de forma incondicional, de forma radical, buscando-os onde estão. A lei do reino também é manifestada na busca pela paz. A paz de alguém que foi pacificado. Eu e você somos chamados pela palavra, antes da nossa conversão, de inimigos de Deus. Não porque andávamos por aí falando mal contra Deus, mas a gente não estava vivendo a vontade dele, a gente estava vivendo a nossa vontade. Por isso a gente estava em inimizade com Deus, porque a amizade com Deus é amá-lo de tal maneira que eu desejo fazer tudo aquilo que o agrada. Então, primeiro eu sou chamado a viver em paz com Deus, para então promover a paz nos meus relacionamentos e a paz no relacionamento dos outros. Não quer dizer que eu devo ser um intrometido, me meter na vida dos outros, ficar dando opinião e me envolvendo onde eu não sou chamado. Mas quer dizer que eu devo ser um pacificador e eu devo buscar falar, conversar, instar com as pessoas que estão em litígio, que estão em crise, que estão em guerra.
para que haja paz. Vivemos um tempo tão difícil, vivemos num tempo de conflitos em tantos lugares do mundo. E agora, ainda, enquanto falamos, vemos essa iminência de conflitos mais graves ali na Ucrânia. Temos ali o Guilherme jogando num dos times, ali numa cidade que está próxima à área do conflito. Talvez tenha compartilhado com você uma entrevista até do Guilherme falando sobre essas dificuldades. Pedimos a Deus que o proteja, não só ele, mas todas aquele povo da Ucrânia que está ali buscando paz. E é preciso encontrar uma saída diplomática onde não envolva a guerra. A paz no reino de Deus não é apenas a ausência de conflitos e de guerra. A paz é o sentimento, é a condição daquele homem que não tem mais guerras a lutar. Ele só tem um desejo: viver para a glória de Deus. E, portanto, ele pode até levar prejuízo em algumas circunstâncias, mas ele vai buscar viver em paz com todos que estão à sua volta. Ele vai proclamar a paz de Deus. Ele vai buscar influenciar pessoas para que elas tenham um relacionamento, uma reconciliação com Deus e que vivam em paz com Deus e que possam na eternidade estar no céu, vivendo com o povo de Deus, onde não há dor, onde não há guerra, onde não há choro, onde não há conflitos. A lei do reino também manifesta na alegria que recebemos, a alegria da salvação e a alegria que temos em viver para a glória de Deus. O que nós buscamos é desfrutar do seu amor, mas é compartilhar o seu amor. O que nós buscamos é desfrutar da sua paz e compartilhar a sua paz. Portanto, vivemos e temos alegria em Deus. Nossa alegria não está nos bens que temos, no que nós conquistamos, apesar dessas coisas serem boas e nos deixarem em alguns momentos alegres. Mas nós não dependemos das circunstâncias. Nós temos a nossa felicidade em Deus. E nas horas mais difíceis, Ele estará conosco e há de nos fortalecer para enfrentarmos as lutas e dores. A lei do reino, ela é vivida também na busca por justiça. Alguém que recebeu a graça, o amor e o perdão de Deus, foi justificado pela graça de Deus. O sacrifício de Cristo em nosso lugar. O justo morreu pelo injusto. E, portanto, Deus nos considerou justos por causa da justiça de Cristo. Eu e você, então, somos chamados a viver e a buscar a justiça do reino de Deus. Queridos, a justiça do reino de Deus está também em viver e promover a justiça na integridade dos relacionamentos interpessoais, na busca do direito das pessoas, nas relações de consumo e de mercado. Quem busca a justiça não pode ser alguém, por exemplo, que tenha um comércio com lucros abusivos, que seja alguém que oprima os seus funcionários, seja alguém que tenha relacionamentos interpessoais tóxicos, que levam os outros a sofrerem, alguém que oprima a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. A justiça do reino, ela está na construção de uma sociedade mais equilibrada. Nós defendemos que os direitos individuais devem coexistir na busca de uma sociedade mais equilibrada. Políticas públicas devem existir para que haja mais justiça social, para que aquele que não tem, tenha direito de usufruir daquilo que lhe é necessário. A justiça, obviamente, para todos, deve levar todos que falham diante da lei a receberem da lei a justa punição, disciplina. Nós devemos buscar uma sociedade mais equilibrada, na área social, mais equilibrada em relação ao comportamento ético das pessoas, mais equilibrada quanto ao direito à liberdade de religião, à liberdade de expressão de nossas opiniões, entendendo, claro, que eu não sou livre para falar o que quero e para dizer o que quero da maneira que quero,
porque eu também preciso respeitar as pessoas, sua fé, suas crenças. Portanto, há limites. Eu não posso falar de tal maneira que eu possa incitar pessoas à violência, ao descumprimento da lei. Nós precisamos ter equilíbrio e, como igreja, devemos sim anunciar o Evangelho, mas entendendo que algumas expressões, que algumas falas, algumas maneiras que nós colocamos aquilo que a palavra nos ensina, pode ser colocado de uma maneira ofensiva, desrespeitosa, e nós precisamos ter cuidado com o que falamos. Nós pregamos, acima de tudo, o reino de amor, e nós convidamos as pessoas a um relacionamento com Deus da graça e da misericórdia, que está de braços abertos a acolher, a receber e a transformar vidas para a sua glória. Mas não deixamos de pregar a verdade. Eu não posso viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, com aquilo que apenas me agrada. No reino de Deus, nós precisamos agradar o rei. Se eu quero fazer parte do reino, eu preciso agradar o rei. Eu preciso viver a lei de amor do rei, a lei de compaixão do rei, a lei da paz do rei, a alegria do rei. Eu, então, devo, de alguma maneira, buscar as marcas dessa sociedade justa, que em plenitude viveremos na eternidade, mas agora podemos experimentar e promover características dessa justiça do reino. Ela se expressa, como diz Jesus no Sermão da Montanha, por aqueles que têm fome e sede de justiça, pelos que são pobres de espírito, pelos que se compadecem e lamentam, pelos mansos, pelos misericordiosos, pelos puros de coração, pelos pacificadores. Portanto, aqueles que pretendem viver assim como diz o texto, por causa de tudo isto, também serão perseguidos. Nós não somos uma igreja que ignora a realidade daquilo que vivemos e pregamos. Obviamente, seremos perseguidos. Aquele que pretende viver a vida e fugindo da perseguição, está seguindo o rei errado. Ele nos chama para segui-lo, para carregar a nossa cruz, e assim como ele sofreu, nós também vamos sofrer. Nós precisamos estar preparados, fortalecidos, para entender que viver no reino de Deus implica em também sermos perseguidos por aqueles que não são do reino. Uma outra marca é que a igreja precisa representar o rei, falando a língua do reino, a linguagem do reino. Nós aprendemos a falar pelo que ouvimos quando éramos pequenos. Por isso nós levamos e carregamos o nosso sotaque. Por isso nós usamos os verbos e as palavras, substantivos, que nós aprendemos, a maioria deles, na nossa infância. E daí fomos desenvolvendo, e aqueles que estudaram mais, buscaram mais, puderam sair desse contexto. Mas a maioria de nós ainda repete expressões que ouvimos na nossa infância. Aprendemos a falar a língua com nossos pais, na nossa casa. Nós aprendemos a falar e a entender, e a ler o mundo, e a conhecer o mundo pela língua que aprendemos. Nós aprendemos também a nos expressar, a dizer o que queremos dizer, porque desejamos ser compreendidos, entendidos. Então, querido, se o reino de Deus está em você, e se você está no reino, a sua linguagem vai revelar quem é o seu rei. A sua linguagem vai revelar a sua criação, a sua educação, o que você aprendeu com o seu rei. Suas palavras revelam então o reino ao qual você pertence. Quando conversamos com pessoas sem saber quem elas são, de onde são, não fica difícil, depois de um certo tempo, perceber pela linguagem se essas pessoas são servas do Senhor ou se não são. O texto, a palavra diz que a boca fala do que a mente está cheia. A expressão usada no texto é o que o coração está cheio. Mateus 12, 34, 35, Jesus fala: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O coração, então, se enche
ao longo da nossa história, ao longo dos nossos dias, com tudo aquilo que nós vemos, com tudo aquilo que nós ouvimos, com tudo aquilo que nós lemos. Nosso coração e nossa mente vão se encher dessas informações, desses valores, e isso vai influenciar a gente. Tudo que a gente vê, lê, ouve constantemente, de forma repetida, tudo que nos chama a atenção e nós buscamos com interesse, vai nos afetar. A nossa mente, então, está cheia de conceitos, ideias e valores que vão influenciar nossa linguagem, influenciar as nossas palavras. Tem gente que usa uma linguagem diferente da linguagem do reino de Deus. A palavra diz que fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Como vimos, mesmo sem você ter consciência, se você está fora do reino de Deus, este império é o império onde o mundo jaz, onde o mundo está, o império das trevas. E neste império a linguagem é a linguagem da mentira, o diabo é o pai da mentira, é a linguagem da maledicência, é a linguagem da fofoca, é a linguagem da crítica destrutiva, da crítica que visa derrubar, que visa tirar o ânimo, que visa tirar a paz. A linguagem do império das trevas é imoralidade, é a busca do meu prazer a qualquer preço, do meu prazer para a minha própria satisfação, ignorando aquilo que é saudável para mim e para o próximo, aquilo que é agradável a Deus. É a linguagem da maldição, são as palavras dadas, muitas vezes na casa, muitas vezes aos filhos, palavras que determinam um resultado de tragédia para a vida da pessoa, é a maldição. É aquilo que se fala pensando no mal, pensando no pior resultado possível. É a linguagem da opressão, é a linguagem daquele que rebaixa o outro, daquele que mantém o outro no espaço de impossibilidades, daquele que mantém o outro onde os sonhos não existem, no lugar onde não há esperança. Quantos lares sofrem a opressão, a mãe que oprime o filho, pai que oprime o filho, esposa que oprime o esposo que oprime a sua esposa. Nós precisamos nos livrar da linguagem que não é do reino de Deus, da linguagem da acusação, da linguagem da autopromoção. Quantos não estão fazendo mal, mas estão buscando a sua autopromoção, usam uma linguagem para que sejam conhecidos, para que se tornem famosos, para que sejam vistos e admirados. A linguagem do orgulho, a linguagem que busca me exaltar em detrimento do outro. Nós que somos do reino de Deus devemos mudar a linguagem. Nós não podemos usar uma linguagem diferente para cada lugar que estamos. Falamos de um jeito na igreja, mas nas redes sociais de outro, na faculdade, na escola de outra maneira, com os meus vizinhos de outro jeito, com as pessoas com quem eu me relaciono, meus amigos chegados, ainda de outro. Sabe qual é o problema? É que nós não entendemos que a nossa linguagem precisa revelar o nosso rei, que a gente não deve mostrar para as pessoas um jeito de falar, um jeito de lidar com as coisas, um jeito de interagir, um jeito de se expressar que não seja coerente com a vontade do nosso rei. O que a linguagem que você usa tem revelado sobre você? O que as pessoas poderiam dizer a respeito do jeito como você fala, do jeito como você se expressa? Querido, o reino de Deus não é um lugar onde você está. O reino, ele se movimenta, o reino muda de lugar, o reino vai junto, o reino se move junto com o seu povo, com o povo de Deus. O povo do reino leva o reino para onde vai. A presença do reino se manifesta onde eu e você estamos. E a nossa fala e o jeito como agimos e o jeito como nos expressamos manifesta esta presença do reino.
Eu e você não devemos ser influenciados pelos lugares que estamos, pelas conversas que estamos tendo com as pessoas, nem pelos ambientes. Nós somos aqueles que devemos influenciar o ambiente. Nós somos aqueles que devemos trazer palavras que mudam essas situações, contextos, esses ambientes que eu e você decidimos estar, eu e você nos encontramos. Nós devemos usar palavras que venham influenciar as pessoas. E se havia um desconforto, que haja pelo menos um direcionamento para que seja feita uma ação respeitosa, favorável, para que a justiça seja buscada. A gente não é aquele do deixa para lá, que não vamos fazer nada, não vamos nos envolver. Não, nós chegamos sim com uma ideia clara, nós temos esse caminho é bom, é justo, vamos fazer algo a respeito, porque a justiça precisa ser vivida. Nós somos aqueles do deixa para lá na hora da ofensa, da gritaria, do conflito. Nós estamos buscando a paz, nós queremos deixar por enquanto, não é hora de falar. Mas nós devemos orientar para que haja uma fala pacífica, para que haja restauração de relacionamentos. Nós não instigamos, como dizem, não jogamos lenha na fogueira. Nós queremos pacificar. Palavras de paz devem sair da nossa boca, palavras de esperança, para que aquela conversa de morte, para que aquela conversa ou para aquelas expressões que alguém está usando, que indicam que ele perdeu a esperança, sejam restauradas com a esperança que só há no reino de Deus e no Rei Jesus Cristo. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Esta é a linguagem do reino de Deus. A linguagem do reino de Deus é a adoração. A linguagem do reino de Deus é a gratidão. A linguagem do reino de Deus vem da sua palavra, vem do coração de Deus. Ela deve vir então para promover edificação ao povo de Deus, promover edificação para o mundo, para aqueles que nos ouvem. Quanta gente que vive melhor porque segue princípios e valores do reino de Deus. De onde ouviram, como conheceram? Porque o povo de Deus tem proclamado, tem ensinado, tem compartilhado a palavra de Deus. A linguagem do reino é a bênção. A linguagem do reino se expressa na nossa súplica, na nossa oração. A linguagem do reino prega a justiça, a misericórdia, prega a reconciliação. A linguagem do reino leva ao perdão, expressa ao perdão e pede perdão. A linguagem do reino busca expressar a compaixão, a graça, a mansidão. A linguagem do reino é a boca dos mansos falando aquilo que precisa ser falado, com sabedoria e com discernimento. A linguagem do reino vem de palavras temperadas, palavras que se preocupam como o outro vai interpretar o que eu digo, palavras de sabedoria, conselhos que levam as pessoas a viver aquilo que Deus quer. A linguagem do reino é a linguagem das promessas de Deus. Nós representamos o Rei com a linguagem do reino. É esta linguagem que eu e você devemos falar, devemos pregar, devemos ensinar. Mas a igreja também precisa representar o Rei cumprindo a missão que ele nos deu. 2 Coríntios 5, 19 e 20, texto áureo, divisa dos embaixadores do Rei, usando também o versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu e você fomos reconciliados com Deus, alcançados por Jesus, e agora há paz entre nós e Deus, e agora nós estamos representando o Rei. Nós fomos reconciliados para conduzir outros a uma reconciliação com Deus. Nossa missão então é representar a Jesus. Nossa missão é representar os interesses do Rei.
Nossa missão é então levar as pessoas a receberem o perdão, a se arrependerem de seus pecados, levarem as pessoas a conhecer o perdão, a salvação e a reconciliação que só Jesus pode oferecer. A humanidade precisa de Deus, a humanidade precisa viver em paz com Deus, a humanidade e aqueles que estão perdidos precisam entrar no reino de Deus. E eu e você fomos enviados pelo Rei, nós somos embaixadores, representantes dele. Nós estamos aqui agora com uma missão, e a missão é proclamar que só Jesus Cristo salva, que só Ele pode perdoar e trazer paz aos corações. Jesus, lá na cruz do Calvário, assumiu o meu lugar. Ele deixou sua missão compartilhada conosco, subiu aos céus, enviou o seu Espírito para habitar em nós. E agora, o corpo de Cristo aqui no mundo é a igreja. Eu e você agora assumimos na terra, fisicamente, o lugar de Jesus para pregarmos o Evangelho. A boca de Cristo deve ser a nossa boca, suas mãos, nossas mãos. Os pés de Cristo, nossos pés. Nós vamos e devemos ir onde Ele nos envia. Nós devemos falar o que Ele quer que falemos, com a sua linguagem, com a linguagem do reino. Agora, eu e você temos uma missão. Somos representantes de Jesus nesse mundo. René Padilha afirmou o seguinte: a missão histórica de Jesus, aqui e agora, é a manifestação do reino como uma realidade presente em sua própria pessoa e ação, em sua pregação do Evangelho e em suas obras de justiça e misericórdia. Em sintonia com isto, o reino é o poder dinâmico de Deus que se torna visível por meio de sinais concretos que mostram que Jesus é o Messias. Eu e você devemos viver de tal maneira que as pessoas entendam que o Cristo a quem servimos, Ele é o único Senhor e Salvador. Ele é o Messias que veio ao mundo para perdoar, para libertar. Eu e você devemos viver de tal maneira que as obras de justiça que Jesus fez sejam manifestas através das obras que nós fazemos. Eu e você devemos ter obras de compaixão e misericórdia, porque são essas obras que serão conhecidas pelo mundo, pelas pessoas, como as obras de Cristo. Eles precisam ver em nós as obras que Cristo fez. A igreja revela que Jesus é o Messias, com atos de amor e justiça. A igreja revela que Jesus é o Messias, sendo luz do mundo e sal da terra. Nós devemos viver de tal maneira que as pessoas consigam perceber a verdade sobre o mundo, sobre a realidade espiritual, possam ter clareza do caminho, possam seguir o caminho, possam entender que o único caminho é Jesus Cristo. A luz que nós vamos trazer não é nossa, não está em nós, mas está em Cristo, que vive em nós através do seu Espírito. Nós vamos anunciar que Jesus é a luz, nós seremos o sal da terra, nós traremos sabor a esta terra, a este mundo, sentido. As pessoas entenderão então que a sua vida tem um propósito, que elas nasceram, foram criadas para viver um relacionamento de amor com Deus, para serem reconciliados com Deus. Eu e você fomos chamados a ir pelo mundo e a fazer discípulos. A missão que Jesus nos deixou é esta: nós o representamos e vamos em seu nome proclamar o amor, a graça, a salvação que só existe nele. Vamos proclamar que o Deus Filho veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, e que há esperança, vida eterna, salvação, perdão em Cristo Jesus. Eu e você precisamos encontrar nesse mundo os novos cidadãos do reino de Deus, os filhos perdidos, para que eles possam vir para a casa do Pai. Eu e você precisamos conquistar corações. Como nós vimos, o reino de Deus vai se expandir quando nós alcançarmos novos corações, novas mentes. As pessoas, elas vão ser a expansão do reino de Deus nessa terra. Lucas 22, 29 diz: e por essa razão Jesus disse aos seus discípulos: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Nós estamos indo empoderados por Jesus, o seu Espírito está em nós, e em seu nome nós avançamos, conquistando outras pessoas,
convidando outras pessoas a fazerem parte do reino de Deus. Em João 20, 21, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O Pai enviou Jesus para viver na terra, deixar sua glória e viver nesse mundo. Nós precisamos ir onde as pessoas estão, nós precisamos encontrá-las na dificuldade, nos problemas, nas crises, nos espaços arriscados de vício, de luta, de angústia, de guerra. E nesses espaços nós devemos proclamar para elas: a paz para vocês, paz seja com vocês, porque o Cristo que veio testemunhar da verdade e trazer paz está em mim, e eu preciso que você o conheça. Por isso eu o convido a viver em paz, eu o convido a ter um encontro com Ele. Eu e você, cidadãos do reino, precisamos representar o Rei, vivendo a sua lei, falando a sua linguagem, cumprindo a missão que Ele nos deixou. Eu quero terminar esse momento perguntando a você: será que você tem representado o Rei? Será que você tem cumprido a missão que Ele nos deu? Será que você tem vivido de tal maneira que pessoas são atraídas a um relacionamento com o nosso Rei Jesus? Eu convido você a terminar esse tempo de reflexão comigo, declarando a verdade que está em 1 Crônicas 29, 11 a 12, um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus, que diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Queridos, nós fazemos parte do reino, e Ele vai nos fortalecer. O nosso Rei está conosco, Ele tem força e poder, Ele tem autoridade, Ele tem os recursos que eu e você precisamos para viver em Seu reino e agradá-lo. Nós não podemos dizer que Deus não nos deu aquilo que é necessário para o obedecermos e fazermos a Sua vontade. Isso é mentira. Tudo que eu e você precisamos, tudo que eu e você necessitamos para cumprir a vontade de Deus nos foi dado. Ninguém pode tirar isso de nós. A palavra nos é dada, o perdão nos é dado, o braço aberto para a reconciliação está sempre disponível para nós. Ele nos chama diariamente e Seu Espírito insta conosco a nos arrependermos, a retomarmos a caminhada. Eu e você podemos contar com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, porque dele são a honra, dele é a vitória, ele tem toda a glória, ele está conosco, ele vai conosco, e ele diz que nós somos mais que vencedores. No final da jornada estaremos com ele na eternidade, mas até lá eu e você precisamos cumprir a missão. Eu e você precisamos falar aquilo que precisa ser falado para este mundo, para as pessoas, viver o amor de Deus. Nós precisamos promover a paz, nós precisamos promover a justiça do reino. Que Deus fortaleça você, que Deus me fortaleça, nos fortaleça para vivermos aquilo que nós pregamos, aquilo que a palavra nos chama a viver. Que o Rei seja conhecido, que Jesus Cristo se torne famoso a partir da sua vida e da minha vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, onde você estiver com a sua família. Um grande abraço para você, uma boa semana. Esta semana o nosso culto será na quinta-feira. Nós esperamos por você aqui e desejo que Deus continue fortalecendo, abençoando você. Querido, se você precisa fazer parte do reino de Deus, nós queremos ajudá-lo. Se você quer entregar sua vida a Jesus, coloque aí uma mensagem no nosso chat, nos procure, porque nós queremos ajudá-lo nesta caminhada. Se você quer entregar hoje sua vida a Jesus, agora nesta hora, seja bem-vindo. No reino de Deus tem espaço para você. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome de Jesus.